Olá, meus alunos, nono ano A e nono ano B. Sou o professor Danilo. Juntamente com o professor Flauco, elaboramos esses questionário que foi resolvido por vocês e agora a gente está dando esse feedback de retorno para vocês. Na primeira questão, você está vendo essa expressãozinha onde existe uma raiz cúbica, corretamente, que tem entre parênteses uma raiz quadrada de 9 e uma raiz quadrada de 25. Aí pegamos, vamos resolver as duas raízes, certo? Como vocês estão verificando aí, raiz de 9 vai dar 3 e raiz de 25 vai dar 5. Como vocês estão vendo aqui embaixo na resolução. Sempre, pessoal, vocês têm que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Aí agora a gente tem uma soma e uma multiplicação. A gente faz primeiro a multiplicação, 2 vezes 5, 10, com mais 3, 13. Resolvido isso aqui, agora a gente tem uma multiplicação e uma soma. Como sempre, resolve a primeira multiplicação. 2 vezes 3, 26, com mais 1, 27. E calculamos a raiz cúbica de 27, que é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No caso aqui, vai ser o número 3. Então, o 3 será a resposta da primeira questão. Na segunda questão, nós temos 3 itens para verificar se eles são verdadeiros ou se eles são falsos. Primeiro item, pessoal, a gente resolveu, a gente desmembrou o 12, 4 vezes 3, e botou raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 3 não tem. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 não é igual a 3 raiz de 2. Então, o primeiro item é falso. Ok, pessoal? Vamos para o segundo item. O segundo item, a gente tem um expoente negativo. Toda vez que a gente tem um expoente negativo, a gente faz o inverso. Qual é o inverso de 2 raiz de 3 sobre 1? 1 raiz de 3 sobre 2. Só quando você faz esse inverso, você tem aqui uma raiz que não pode ficar no denominador. Essa raiz você vai ter que racionalizar. Aí como é que é racionalizar? Você repete a raiz em cima e a raiz embaixo. No caso vai ser raiz quadrada de 3. Então quando você multiplica uma vez raiz de 3, vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. 2 raiz de 9. Resolvendo, raiz de 9 é 3, 2 vezes 3, 6. Então resposta, raiz quadrada de 3 sobre 6 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 6. Então, esse segundo item é verdadeiro. Vamos para o terceiro e último item. 2 a quarto elevado a meio, certo? Aí você resolve aqui 4 elevado a meio, se torna um número misto. Multiplica 4 vezes 1, 4 dividido por 2 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. 4, pessoal, não é igual a 2 raiz de 3. Então, esse item é falso. Então, o único item verdadeiro é o item 2. Então, essa seria a resposta da segunda questão. Continuando nosso questionário, pessoal, iremos resolver agora a terceira questão, onde ele manda você observar uma figura e quer que você encontre o perímetro desta figura.
lhe dá 3 raiz quadrada de 8, de 18 e de 32. Só que, pessoal, essas 3 raízes não têm valores exatos. Então, você vai ter que fatorar os 3. Quando você fatora o 8, dá 2 ao cubo. Só que você não pode cortar 3 com raiz quadrada, então você desmembra. Fica 2 ao quadrado vezes 2 a primeira. Quando você fatora o 18, dá 2 vezes 3 ao quadrado. E quando você fatora o 32, dá 2 à quinta. Aí você desmembra 2 ao quadrado e 2 elevado a 1. Então você vai cortar os que tem elevado a 2. Então sai 2 da primeira, sai o 3 da segunda equação. E da terceira raiz, sai os 2. Então fica 2 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Agora estão todas elas raiz quadrada de 2. Você pode fazer a soma do perímetro. 2 mais 3, 5, com mais 4, 9. Então a resposta da terceira questão é 9 raiz quadrada de 2, que é a soma do perímetro da figura. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão a gente vai utilizar a propriedade da potência. Para a gente poder utilizar a propriedade da potência, pessoal, a gente precisa ter bases iguais, certo? Então você vai fatorar o 81 e vai inverter um terço. Quando você inverte um terço, fica 3 sobre 1. Logicamente, vai ser elevado a um expoente negativo. Esse expoente negativo vai multiplicar por x. E quando você fatorou 81, foi 3 elevado à quarta potência. Quando você multiplica menos 1 vezes x dá menos x. E quando você igual a 3 elevado à quarta. As bases, tendo igual, você pode cortar e coloca só a parte de cima. Menos x igual a 4. Como numa equação x não pode ser negativo, você multiplica por menos 1. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então a resposta do item seria, da quarta questão, desculpa, seria menos 4. E a quinta e última, ele quer que você simplifique esse seguinte radical. Como vocês perceberam aí, é o mais 4 de 16x à quarta. Você vai fatorar o 16 aqui, que vai dar 2 elevado à quarta. Como tal os dois elementos elevado à quarta potência, você vai cortar. Quem vai sair da raiz? O 2x, certo? Então, 2x será a resposta da quinta questão. Então, essas são atividade geral, atividade fácil. Espero que vocês tenham resolvido. E se alguém tivesse alguma dúvida, espero ter tirado a dúvida. Então, eu, professor Danilo, do nono ano B, e o professor Flaco, do nono A, agradecemos a participação de vocês. E semana que vem terá uma outra atividade e a gente vai fazer uma nova resolução. Tchau, galera. Até a próxima.